Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui, meus irmãos, para nós falar um pouco sobre o dízimo. O famoso dízimo que as igrejas dizem: se você não entregar o seu dízimo, você vai perecer, você não vai herdar o céu, o Senhor vai deixar o devorador tomar conta da tua vida e você não vai prosperar. E quantas pessoas que aí, né, meus irmãos, que devolve o dízimo e não tem essa prosperidade, tanto que eles falam: se você devolver, você vai ter prosperidade. Meus irmãos, naquela época dos sacerdotes, nós podemos ver dentro da palavra de Deus, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e o verso 28, diz assim: e ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua casa, da tua colheita, no mesmo ano, e depositará dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das portas, comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está falando na sua palavra que o dízimo era para que destino? Para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Era para isso que o dízimo era entregue, era para o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? Para aqueles que estavam ali dentro do templo. Então, meus irmãos, hoje nós podemos ver que é totalmente diferente. Você dá o seu dízimo, mas você não sabe para que destino está indo. Sim, até sabe, né, que é para enriquecer mais e mais esses aí que estão aí comendo todos os dias da lã das ovelhas. Estão ali, meus irmãos, como lobos atrás do teu dinheiro, da tua lã. Então, meus irmãos, eles não estão nem aí para suas ovelhinhas, né? Nós podemos ver que eles falam: se você não der o dízimo, você vai perecer. O dízimo naquela época, meus irmãos, era da colheita, era da plantação que aquele povo plantava. E ali eles levavam ao templo, né? Eles levavam para o templo e ali era dividido entre os levitas, entre a viúva, entre o órfão, entre o estrangeiro. Então, era esse destino que o dízimo era. E hoje nós podemos ver que não é assim. Você dá o seu dízimo, às vezes tem um irmãozinho dentro da igreja passando necessidade, né? Mas você está enviando para os maiorais, né? Mas aquele que está ali do seu lado passando necessidade, eles não ajudam. Como eu vejo relato de pessoas aqui dizendo que passa necessidade e vai até o dirigente da igreja e eles não podem fazer nada porque o dinheiro é enviado para os maiorais, né? Eles não podem tirar. Então aqueles ali que nunca fizeram nada, meus irmãos, nunca trabalharam, mas estão se enriquecendo cada dia mais e mais em prol das ofertas, dos votos, né? Dos dízimos. E eles estão cada dia mais e mais enriquecendo, né? Estão ali milionários, né, irmãos? Tem as suas casas luxuosas, mora em mansões, tem muito dinheiro, viaja quando quiser. Às custas de quem? Do coitado, do membro, do ofertante, do dizimista. E às vezes, irmão, aquele ali que tanto ajudou, quando ele passa por necessidade, a igreja vira as costas, não ajuda. Tem pessoas que estão procurando, passando necessidade, vai na igreja, não tem como ajudar, eles vão atrás de outras religiões para pegar uma cesta básica. Isso é de cortar o coração. Será que Deus não está vendo isso? Eles pregam tanto dizendo: se você não devolver o seu dízimo, o devorador vai entrar na sua casa, você não vai herdar o céu. E eles não têm medo da mão do Senhor, eles não têm medo, mas eles fazem medo os outros para darem o dízimo. E o dízimo naquela época, meus irmãos, era dos cereais, era da plantação. O dízimo naquela época era os grãos que trazia para comer ali, para eles dividirem entre eles. Hoje, né, nós sabemos que é o dinheiro. E aqui na palavra do Senhor está dizendo aqui em Malaquias
3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramará sobre vós tal bênção, que dela vos vem a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do campo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, aqui era da terra. Aqui o devorador não é Satanás que eles dizem, não. Aqui era o purgão, era um bichinho que dava e comia as plantações. Então o Senhor disse, se você trouxer, ajudar na casa do Senhor, ajudar o necessitado, o órfão, a viúva, eu vou repreender, né, do campo, esses insetos, esses bichos que estão comendo a plantação. Não é, meus irmãos? Mas hoje não. Hoje eles metem medo nos irmãos, dizendo, se você não trouxer, você vai para o inferno. Só que não é assim, meus irmãos. Eles estão, meus irmãos, enganando, são os enganadores. Eles não têm medo, meus irmãos, da mão de Deus, né? Então, fique, meus irmãos, atento, que nós devemos que ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Se você entrega o seu dízimo, se você manda para eles, de agora em diante, vê o seu irmão que está do seu lado, essa mãe de família que às vezes está aí passando necessidade dentro da igreja, e você pegando o seu dízimo e enviando para eles ficar cada dia mais e mais ricos, milionários, enquanto o seu irmão que está dentro da igreja ali, passando necessidade com seus filhos, às vezes não tem nem onde morar, né, meus irmãos? E eles gastando dinheiro, como outro dia eu vi uma cantora aqui falando que uma bolsa que ela comprou foi 130 mil. Então, meus irmãos, com 130 mil, o que é que não poderia ajudar quantos necessitados, não é? Uma bolsa neste valor, uma cantora cristã, evangélica. Então, meus irmãos, quantos necessitados não poderia ajudar, não é? Mas é dessa maneira. Um relógio que o esposo queria dar para essa pessoa de 90 mil. Então, com o dinheiro da onde? Dos dízimos. Então, meus irmãos, os dízimos hoje em dia é só para enriquecer esse povo. E mantimento na igreja, que a palavra do Senhor está dizendo assim, trazer o dízimo para o mantimento. Era ali do templo, meus irmãos, era para o mantimento ali da obra, ali mesmo. Não era para dividir para ir para outros lugares, não. Era para quando chegar o necessitado, você ajudar. A viúva, o órfão, era para esse destino. Hoje em dia não é para eles comprar mansões, carros, né? É para eles comprarem o que eles quiserem. Seus filhos estudam nas melhores escolas, sabe falar vários idiomas, né? Fala todos os idiomas, enquanto um coitado de um pobre não sabe falar nada, não é nem alfabetizado, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ver isso. A gente tem que abrir os nossos olhos, né? Não é isso que vai te levar ao inferno, não, meu irmão. Não é isso que vai te levar ao inferno, não, meu irmão. O que vai levar nós ao inferno é se nós puder ajudar o nosso irmãozinho que está do nosso lado. E nós não fizermos isso, porque o Senhor disse que nós temos que ter amor ao nosso próximo. O dízimo era para o mantimento ali da obra ali onde eles estavam, não era para enviar para aqueles que estão riquíssimos, não. Então, eu acho assim, eu sempre falo aqui com as irmãs, que o Senhor colocou no meu coração de ajudar os necessitados, aqueles que no momento não têm, e se eu puder, eu vou ajudar, né, meus irmãos? É assim que Deus se agrada. Mas levar dízimo para esse povo só enriquecer eles, qual é o tesouro que eles estão juntando, né? Aí eles dizem, trazer o dízimo à casa do tesouro. O Senhor diz que o tesouro é a casa do Senhor, para que haja mantimento. Mas cadê o mantimento, né? Aí o mantimento deles é para eles mesmos, só para a família dos pastores, dos missionários, dos líderes da igreja, dos donos da igreja, só eles, para mantimento deles. E cadê as viúvas, órfãos? Cadê?